Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação para nós, mais uma vez, mais um encontro. Hoje, o nosso dirigente mandou o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo. Uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casa Espírita, a Ana, ao Marcos, que estão cantando em vibrações e preces, aos demais trabalhadores que estão nos seus lares, ao dirigente que está no centro espírita, ele mora próximo, e a todos os ceareiros que estão trabalhando nesse momento. Então, vamos aqui para o Evangelho, muita gratidão, muita paz para nós. O Cristo, capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Deus, e aí Jesus, quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse aplicada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que servia ou serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Então, esse evangelho, pensar no Cristo, né? O nome que está aqui é o Cristo, e o Cristo quer dizer o iluminado. Dentro dessa perspectiva de o iluminado, de uma reflexão acerca do nosso papel, o papel do Cristo que ele veio desempenhar. Antes do Cristo, no Velho Testamento se falava dos profetas que vinham trazer as mensagens de Deus. Depois o verbo se fez carne, e aí Cristo vem para trazer essa mensagem. Eu não sei se a tradução ficou adequada, não é? Hoje nós estamos usando esse evangelho aqui. Você sabe que tem várias traduções. Se você ler, por exemplo, o próprio Severino Celestino, do evangelho normal há várias traduções. Estou fazendo um curso aí sobre evangelho, que está aí na internet com a irmã Aila, e ela vai mostrar que o próprio evangelho passou por várias modificações e não há um consenso sequer sobre a ordem cronológica de quando os evangelhos teriam sido feitos, de se houve ou não ajustes, e às vezes até se o nome que está lá em Mateus, Lucas, João e Marcos efetivamente são de Mateus, Lucas, João e Marcos, não é? Então há muitas divergências, e dentro dessas divergências a gente fica com um eixo de essência, e esse eixo de essência, em todos os momentos, ele tem a ver com o amor, com a pureza. Por isso que eu falo das traduções às vezes, como o Severino Celestino, ele tem o Revendo as Traduções Bíblicas, ele faz um estudo muito interessante. Ele é odontólogo, mas foi seminarista, estudou muito essas questões e fez um trabalho junto com um judeu e inclusive frequentou por algum tempo para identificar algumas questões culturais. O Haroldo Dutra Dias também tem uma versão da tradução de partes do grego, né? Ele é do direito, também não é um linguista, mas traz esses questionamentos. A irmã Aila
ela traz o estudo dela dentro da perspectiva acadêmica, teológica, dentro da Igreja Católica, né, Apostólica Romana, mostrando os textos no mundo inteiro. Ela realmente é uma grande intelectual dessa parte e mostrando as várias dificuldades para se compreender o Evangelho, para se compreender a vida de Jesus. E acho que, por fim, para nós, réis mortais, pessoas que, na verdade, querem colocar em prática, eu sei que esses outros também querem colocar em prática e nos ajudam muito com os estudos deles, mas eu tenho ficado com a perspectiva de que, por exemplo, Jesus não lutou, né? Não gosto muito no momento da expressão lutar, eu gosto da expressão se reposicionar, a questão de fazer a minha parte, de cada um fazer a sua parte. Eu acho que o mestre, ele veio e fez a parte dele. Como o verme, ele veio, não reclamou e enfrentou o seu papel, não é? E Cristo, não é o Jesus aí, Cristo é o iluminado, né, uma das versões, né, que era o Jesus de Nazaré, o Nazareno, e aí o Cristo, o iluminado, o prometido, o esperado, né? E dentro dessa perspectiva, eu fico muito atrelado e às vezes me tenho mais liberdade ao estudar sobre os textos dos estudiosos do Evangelho, para entender que Jesus realmente não tinha esses ares de luta, no sentido de enfrentar o que era maior, às vezes, inclusive a ignorância. Ele tinha mais era compaixão, ele tinha mais era delicadeza, carinho, afeto, como dizem aí, uma conversa não violenta, uma postura de ouvir, uma postura de observar, uma postura de ensinar pelo exemplo. Prestava atenção, fazer com que as pessoas prestassem atenção em quem fazia e não em quem apenas falava. O próprio relacionamento dele com João Batista, né, que era um homem que vivia no deserto, que ele se ligava, mesmo por laços familiares, mas ele se ligava porque João falava e fazia. E Jesus era um homem que falava e fazia. Eu sei que tem muitos questionamentos, inclusive quando se fala dos vendilhões do templo. Eu passei muitos anos da minha vida me questionando, né? Porque não entra ainda que Jesus pegou o chicote e açoitou. Eu já vi respeito, pessoas dizendo que era normal, que a humanidade, que era bom e tal. Eu também respeito, mas eu tomo a liberdade aqui, já que é uma reflexão, não estou trazendo verdades, para levantar essa questão com você. Né? Eu não consigo ver nada de raiva, de violência, de arma, de chicote, de bater no mestre. E eu sei que é interessante a questão falam de mastermind, né? Quando a gente pensa num sentido, parece que a nossa mente atrai outras mentes que pensam do mesmo modo. E um dia eu pensando isso, e procurando textos, procurando palestras, há alguns anos, e vi que o Haroldo Dutra Dias também se identificava com a matéria. E ele fez uma palestra muito interessante, mostrando que o Jesus ali não bateu em ninguém, ele não lutou contra ninguém, que Jesus ali estava fazendo um teatro. E Haroldo mostra em várias passagens dentro da cultura judaica que aquilo ali era uma espécie de teatro, né, que ele estava fazendo, encenando para que as pessoas entendessem. Ele fala até uma parte, aliás, várias partes do Antigo Testamento em que se fazia quando o profeta se jogava no chão, tirava o cinto, às vezes quebrava um pote, e não era bater. E eu, respeitando o seu posicionamento, o posicionamento de quem quer que seja, de quem estude, eu pensava assim, não sabia explicar como o Haroldo explicou, mas quando ele explicou, também não sei se ele está certo. Eu sei que na minha pequena compreensão não cabia que Jesus lutava contra ninguém. Eu não consigo defender hoje nada que tenha a ver com armas. Teve um tempo que eu gostava de atirar até de chumbinho, depois eu comecei a pensar, né, sabe, a noção de arma, a noção de bater. Eu comecei a ver as questões próprias de comer carne, assim, lógico, quando a pessoa necessita, só tem aquilo, vai comer.
eu ainda como, né, isso, mas eu fiquei lembrando, né, quando os próprios budistas e outros religiosos falam que quem quer o bem não faz sofrer, quem quer viver em paz não faz sofrer, né? E nós vivemos que numa cultura, por exemplo, que se utiliza de animais, do nosso mesmo reino animal, mata e fere, e agride, e dentro dessa perspectiva para que a gente se alimente, mesmo a gente já tendo uma cultura e conhecimentos suficientes para não comermos mais, ou não vivemos necessariamente com o sofrimento, a dor e a morte do outro, seja ele o que for, né? Hoje as dietas, elas têm possibilidades. Então eu tenho pensado, apesar de eu não ter chegado lá, mas começa com esse pensamento. E eu tenho pensado fortemente em chegar a esse caminho. Eu vi vários, né, que não precisavam dessas fugas, às vezes a questão do álcool, o alcoolismo, a drogadição, né, quantos problemas, muda a personalidade das pessoas. E aí quando começa a pensar a nível de fuga e a gente começa a se observar, olhar para a questão do Cristo, como nós nos comportamos, né, sem combates, talvez seja muito melhor. Então, tentar falar e fazer, ou antes, tentar fazer, mesmo que a gente não fale, né? Tentar fazer primeiro isso, ter atenção, enxergar, ter a compreensão adequada sobre as coisas, vencer a nossa própria ignorância. Eu acho que esse é o papel do Cristo, esse é o maior exemplo do Cristo, fazer antes de falar, e quando falava era coerente com o que ele fazia. Então, esse é um esforço. A paz, o amor, a serenidade, a fraternidade, a caridade, não a agressividade. Eu tenho visto historicamente muitas pessoas, às vezes, muito violentas, né? A fala é violenta. Às vezes, qualquer coisa a gente já pensa em bater. Isso começa com os filhos e às vezes vai para outras pessoas, como diz aqui no Ceará, o costume de casa vai à praça. Bom, muitas situações difíceis. Pareceu na nossa cultura muitas vezes que era mais fácil quando a gente não tinha argumentos, a gente bater, a gente agredir não só às vezes com a mão ou com a arma, mas agredir com palavras. Hoje está uma festa de fake news, né? Denegrir, destruir a imagem do outro, quando tem alguém próximo que de alguma forma começa a não pensar como nós pensamos, aí já começa às vezes um sentido de agressão, de depreciação, quer dizer, é muito violento. Eu percebo muita violência na nossa cultura e eu percebo muita paz no exemplo do Cristo. De fato, eu considero o Cristo como esse, né, que ensinava, que era didático, que era por amor, que era por paz, que não pegava o barulho dos outros, passava 40 dias e 40 noites no deserto e não se afetava, né, pela divisão, né, a questão do demônio, no sentido de que é esse que traz a divisão, esses pensamentos de divisão, né, a dúvida. Ele não se afetava, né, que vê tudo o que aconteceu com ele, e quando chegou na cruz, ele relembrou um salmo, e ao invés de estar chorando e se lamentando na cruz, ele disse: Deus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, né, ele disse: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas não como um lamento. É o Salmo 22 a 23, você pode ver depois, que ele está dizendo exatamente, descrevendo um salmo de anos, muitos anos, né? Séculos antes daquilo acontecer, que ele estava confirmando aquela palavra. E salmo quer dizer cântico, ele estava cantando na cruz, quer dizer, não tinha agressividade. Nos Vem de Longe do Templo, ele estava encenando, mostrando qual era o caminho certo, né? Quando em João ele foi entregue, Pilatos começa a fazer perguntas a ele, ele não responde. Quando Pilatos fala o poder que tem sobre a vida dele, o que ele responde é que o que está em cima, né, está embaixo, ou tudo que está embaixo só está embaixo porque o que está em cima permitiu. E ele começa a responder serenamente. Ele que tinha o dom da oratória, fora vários outros poderes para nós, que a gente entende isso como poderes. Ele não levantou a multidão contra Pilatos, não levantou a multidão contra Herodes, ele não levantou a multidão contra o Sinédrio. Eu acho que Jesus era pura paz.
por amor, e eu acho que as traduções às vezes é que não são tão fiéis. Eu peço desculpas, né, a tudo, eu escuto, eu vejo, eu leio as coisas sobre o Evangelho, às vezes dentro de uma racionalidade muito ocidental, muito no nosso perfil científico pós-século XX, mas de fato eu acho que o que eu enxergo no Cristo é esse do amor, né? Esse que aceita serenamente as coisas que ele não pode modificar e vai assumindo com responsabilidade tudo que ele pode modificar. Trabalhava a ele próprio, quando ele estava em certo tensionamento, ele ia meditar, né? Às vezes, aquele caso aí que ele vem andando sobre as águas, estava havendo uma turbulência, e ele vem, e onde ele vem, aquilo vai se acalmando. Então, ele vai vencendo as coisas da matéria, vencendo as questões da matéria, trabalhando a questão espiritual. E eu tenho pensado muito nisso. Acho que, como dizem os taoístas, o universo é um espelho. Ele, tudo que a gente manda para ele, ele retorna para nós. Então, quem anda de alguma forma denegrindo, criando fake news, atacando, falando em armas, criando ódio em si, eu acho que isso não é positivo. Não acho. Enfim, né, acho muito forte o evangelho quando se fala do Cristo. Tenho pensado muito no Cristo, em cada coisa. Penso no Chico Xavier, as atitudes. Eu vi uma das biografias dele, lembro de uma passagem bonita em que o Valdo Vieira fala, e o Chico e outra pessoa estava comentando que um dia estava ele e o Valdo, eles passaram mais de 10 anos trabalhando juntos, e entrou um mosquito e disse que o Valdo bateu para matar o mosquito, para cá, para lá, não conseguia, e depois o mosquito voou e pousou perto do Chico, e o Chico ficou tratando o mosquito como fosse uma pessoa, né? E com cuidado para ele se afastar, porque ele estava escrevendo e conversando com aquilo, parecia as coisas de São Francisco, né? E ele não foi agressivo. E eu lembro que uma das falas do Valdo Vieira era dizer que o Chico queria ser santo. O problema dele é porque ele queria ser santo. Pois é. Mas que bom a gente querer ser santo quando a gente pode, né? Para nós mesmos. E melhor do que isso, a gente começar a querer e depois começar a projetar, e depois começar a agir de forma santa. Eu acho que a forma santa é essa que protege, que não ataca, que aceita o que não pode modificar, que se reposiciona na vida, que vê nos problemas oportunidades, que quando vê uma injustiça, primeiro inspira, tenta o melhor modo, tenta fazer justiça sem ser um justiceiro no sentido de atacar, de matar, porque como disse o próprio Cristo, quando foi entregue e Pedro cortou a espada, né? Pegou a espada e cortou a orelha de um soldado, e ele, em algumas traduções diz que ele fala, quem vive pela espada também vai morrer pela espada. Então acho que o caminho não é o da espada, o caminho não é o das armas, acho que o caminho é o das flores. Acho que a gente tem que difundir mais amor, acho que a gente tem que olhar para o Cristo e olhar para nós mesmos como um espelho, né? Quem olha para um espelho e vê o tanto de ódio que ainda tem dentro de nós. Sabemos aceitar, sabemos compreender, sabemos dizer como Cristo disse numa das passagens no livro Boa Nova, que os homens antes de maus eles têm medo. Que o nosso papel não é atacar nenhum homem, nenhuma mulher, mas nosso papel é amar. Nosso papel é educar. Nosso papel é seguir pelo bom caminho, praticar esse bom caminho, fazer o nosso papel, cumprir os desígnios do Criador, e com isso, ao invés de nos promovermos, atrairmos pessoas para fazerem o mesmo. Então, é um momento de boa reflexão. Muitíssimo obrigado. Espero que nós passemos uma semana de muito equilíbrio, de muita paz, de muito amor. E eu sou muito grato ao Senhor Jesus Cristo por essa mensagem de paz e de amor que o Senhor tem colocado no meu coração a cada dia. E tem me tornado uma pessoa cada vez menos violenta, cada vez mais serena. E todas as vezes que eu saio desse tipo de percepção de serenidade e de paz, eu sei que eu acabo sentindo as dores porque existe uma lei
de causa e efeito, né? Então, quando eu lanço para o universo dor, eu sinto dor. Então, eu tenho aceitado as coisas a cada 24 horas, me trabalhando, me observando e tomando como parâmetro o Cristo, aceitando todos os outros iluminados, que tem religiões que sequer conhecem o Cristo, mas ele é um grande presente para a minha vida, acredito que para a sua, para os espíritas, para os católicos, para os cristãos, mas que também aceita quaisquer outros. É como disse uma passagem lá do Krishna no Bhagavad Gita, né, escrita antes, inclusive da escrita da Bíblia, esse livro, né? E ele falava que todos aqueles que louvam quaisquer santos, na verdade, quando estão indo pelo bem, estão amando a ele, né? No caso lá, a Brahma. Né? Então, a questão de quem é, qual é o nome, eu acho que isso também não é tão importante para o Cristo. O que importa é que a gente seja bom. Né? Vê tudo, como disse Paulo, mas retende o que é bom. Seja bom, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se quer paz, seja paz. Como disse, ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, obrigado, uma boa semana.